Existem momentos na vida em que tudo parece demorar mais do que o nosso coração suporta. Você ora, pede, espera, e mesmo assim, nada parece mudar. O silêncio de Deus pode parecer pesado, quase como se suas palavras não estivessem sendo ouvidas. Mas a verdade é que, mesmo no silêncio, Deus continua trabalhando. Desde muito cedo, eu enfrentei batalhas que pareciam maiores do que eu. Havia coisas dentro de mim que eu queria mudar, hábitos que me prendiam, pensamentos que me derrubavam. No fundo do meu coração, eu desejava fazer o que era certo. Desejava viver de uma forma que agradasse a Deus. Mas minha mente parecia lutar contra mim. Eu caía, levantava e logo caía novamente. Houve noites em que a vergonha tomou conta de mim. Momentos em que eu prometia, agora vai ser diferente. Mas o ciclo se repetia. Ainda assim, mesmo em meio às falhas, eu continuava orando. Mesmo sem forças, eu falava com Deus. Porque dentro de mim havia uma certeza. Eu não conseguiria vencer aquela batalha sozinho. E talvez você também esteja assim hoje. Cansado, frustrado, sentindo que está tentando, mas não saindo do lugar. Mas escute isso com atenção. O fato de você ainda estar orando já mostra que Deus está operando dentro de você. A sua persistência não é em vão. Porque existe algo poderoso em não desistir de falar com Deus, mesmo quando tudo parece parado. Jesus conhecia exatamente esse tipo de luta que enfrentamos. Em Evangelho de Lucas, ele contou uma parábola com um propósito muito claro: ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Não era apenas um conselho, era uma direção para a vida. Nessa história, havia uma viúva que não tinha influência, não tinha apoio, não tinha ninguém por ela. Humanamente falando, ela não tinha vantagem alguma. Mas havia algo que a tornava forte. Ela não desistia. Dia após dia, ela voltava, insistia, pedia justiça. Mesmo sendo ignorada, ela continuava. Do outro lado, havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Ele não tinha compaixão, não tinha sensibilidade. Ainda assim, algo aconteceu. A persistência daquela mulher começou a incomodá-lo. A constância dela falou mais alto do que qualquer argumento. E foi exatamente por isso que, no final, aquele juiz decidiu atendê-la. Não porque ele era bom, mas porque ela não desistiu. Agora pense nisso. Se até um juiz injusto respondeu por causa da insistência, quanto mais Deus, que é amor, que é justo, que cuida de você, responderá às suas orações. Às vezes o que parece demora não é rejeição. É Deus trabalhando no tempo certo, fortalecendo sua fé e preparando algo maior do que você imagina. Em Evangelho de Mateus, Jesus nos deixou uma promessa poderosa: continue pedindo, continue buscando, continue batendo e a porta será aberta. Perceba que ele não falou para pedir apenas uma vez. Ele ensinou sobre continuidade, sobre insistência, sobre fé, que permanece mesmo quando não há respostas imediatas. Muitas vezes nós desistimos cedo demais. Oramos uma vez, duas vezes, e quando não vemos mudança, pensamos que Deus não respondeu. Mas Deus, ele não trabalha no nosso ritmo, ele trabalha no tempo perfeito. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu já está em movimento ao seu favor. Existem respostas que estão sendo preparadas, existem portas que ainda não abriram porque Deus está alinhando tudo por trás. Ele vê o que você não vê, ele entende o que você ainda não compreende. E acima de tudo, ele nunca ignora uma oração sincera. A palavra também nos lembra em Hebreus que Deus jamais nos abandona. Mesmo quando você se sente sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende sua dor, Deus está presente. Ele vê cada lágrima, escuta cada palavra, conhece até aquilo que você não consegue expressar. Então não pare agora. Não deixe o cansaço te afastar da presença de Deus. Continue orando, continue crendo, continue buscando, porque cada oração é uma declaração de fé e cada vez que você insiste, você mostra que acredita que Deus pode agir. Se você decide continuar buscando a Deus hoje, escreva: eu creio. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que precisaram esperar, mas que não desistiram. Um deles é Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas o tempo passou, anos se foram e nada parecia acontecer. Humanamente, tudo indicava que era impossível. Mesmo assim, ele continuou crendo. Mesmo sem ver, ele permaneceu fiel, confiando que Deus cumpriria aquilo que prometeu. Outro exemplo marcante é o de Ana.
Ela carregava uma dor profunda no coração, pois desejava muito ter um filho, mas não conseguia. Ano após ano, ela orava, chorava e se apresentava diante de Deus, mesmo sendo incompreendida por outros. A dor era grande, mas a fé dela era maior. Ela não desistiu de buscar ao Senhor, mesmo quando tudo parecia impossível. Deus ouviu o clamor de Ana e respondeu sua oração. No tempo certo, ela deu à luz a Samuel, e sua alegria substituiu toda a dor que ela havia carregado por tanto tempo. Aquilo que parecia impossível se tornou realidade pelo poder de Deus. Isso nos ensina que nenhuma oração sincera é ignorada. Deus vê, Deus ouve e Ele age no momento certo. Outro exemplo incrível é Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias, buscando a direção de Deus, mas não via sinais imediatos de mudança. Durante todo esse tempo parecia que nada acontecia, e a tentação de desistir era grande. Mesmo assim, Daniel permaneceu firme. Ele continuou orando, confiando que Deus estava ouvindo desde o primeiro dia, mesmo quando a resposta parecia atrasada. Também vemos a força da persistência na mulher da Sirofenícia, que veio a Jesus pedindo a cura de sua filha. A princípio, ela enfrentou resistência, foi ignorada e poderia ter se sentido desanimada. Mas ela não desistiu. Com humildade e fé, continuou pedindo. Sua persistência tocou o coração de Jesus, que finalmente atendeu ao seu pedido. Essas histórias nos mostram algo essencial. O silêncio de Deus não significa ausência. Enquanto esperamos, Ele trabalha em nosso interior. Ele fortalece nossa fé, nos ensina paciência e nos prepara para receber respostas que muitas vezes são maiores do que imaginamos. Cada oração, cada lágrima, cada momento de espera constrói nossa fé e nos aproxima dele. Persistir na oração é um ato de confiança em seu amor e em seu tempo perfeito.